Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui nessa terça-feira de muito calor, também de muito calor humano. Com muita alegria, estamos aqui em nome do Centro Espírita Irmã Sheila para mais uma reunião virtual. Lembrando a todos os irmãos, como sempre fazemos, logo após a palestra, haverá o passe de harmonização e também a magnetização das águas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus, sabemos que és a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que conhecemos. Ainda não entendemos, Senhor, todo o teu poder, mas já sabemos que és a fonte de tudo aquilo que necessitamos, que és a fonte de sabedoria, de amor, de luz. Rogamos, Senhor, faze vibrar em nós a confiança, a fé. Afasta de nós, Senhor, o orgulho, a vaidade, a prepotência. Sabemos, Senhor, que são insondáveis os teus desígnios e que perfeita é a tua lei, que é feita para a nossa felicidade. E se passamos por esses momentos de transtornos, esses momentos de pandemia, Senhor, é exatamente porque afastamos a vossa lei natural. E esse Mestre Jesus, que enviaste até nós para nos dar o exemplo do teu amor, esse Jesus que sabemos que é a fonte de todo o amor que a terra pode merecer. Esse Jesus que é o caminho seguro que devemos seguir, que é a água que mata a sede, que é o remédio que vai curar todos os males. Por isso rogamos a Jesus que permita que os espíritos tarefeiros do bem possam se aproximar de nós e levar ao lar de cada irmão que nesse momento está em agonia, está em sofrimento, está em tristeza. E te pedimos, Senhor, que na tua paz possa permitir que a diretoria espiritual da Casa de Sheila autorize o início da reunião da noite com a prece cantada à Irmã Sheila, que é a nossa diretora espiritual. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sem
sempre o seu perfume e o calor da sua voz, irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para nossa preparação do livro Reflexões à Sombra da Cruz, ditado pelo Espírito Erasmo, pela psicografia de S. Capelli, a reflexão 89, Plantio e Colheita. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Colossenses, capítulo 3, versículo 25. É a grande verdade que se afirma e se confirma em cada curva da estrada da vida. O viajor sempre recebendo o retorno de seus atos. O lavrador sempre a colher os frutos do que semeou. É a lei eterna, justa, imutável da ação e sua correspondente reação. A paz sendo ofertada aos pacíficos. A fartura abarrotando os celeiros dos que trabalham. O equilíbrio distribuído aos que vivem em harmonia, a luz iluminando os caminhos dos que cultivam a verdade, a felicidade dourando a vida dos que distribuem alegria e o amor fartamente ofertado aos que amam. Assim, se desejas ser feliz, despreza o mal e te entrega à prática do bem, amando para ser amado, compreendendo para ser compreendido, tolerando para ser também tolerado, praticando a virtude para que possa viver em harmonia, pois uma só é a verdade. A cada ação corresponderá uma reação de igual natureza e intensidade, e nenhum ato, palavra ou pensamento passará sem gerar algo bom ou mal, tal seja a sua natureza. Vive, pois, o bem e a virtude, para que possas desfrutar de paz e equilíbrio. Coloca em tua agenda, pratica o bem, e serás respeitado aqui e no além. Daquilo que semeamos, igualmente ceifamos. Quem cuida do bem e semear, boa colheita vai alcançar. Semeia o bem para colher o que é melhor para viver. Da própria semeadura, o homem colhe sofrer ou ventura. Semeia o bem e a boa colheita vem. Filho que não sabe obedecer, semeia as sementes do sofrer. Semeia o que é bom, belo e nutriz, e colherás o doce fruto de estar feliz.
Para a bela árvore florescer, antes deve a semente entumecer. Meus irmãos, é com muita alegria que vamos passar a palavra ao nosso irmão Alexandre, que será o expositor do tema evangélico programado para a noite de hoje, rogando de todos vibração de luz, de ternura, de harmonia. A Jesus, rogamos ampará-lo nessa missão tão importante para todos nós. Boa noite a todos, caros colegas, caras colegas. Gostaria de dar as boas-vindas a todos aqueles que nos seguem. Mais uma noite de estudo e de reflexão sob a égide da Casa de Sheila, que nos dá suporte, que nos protege e que principalmente nos dá a oportunidade de trabalho e de poder contribuir com o crescimento de todos nós. Jesus disse certa vez, usando de palavras que podem ser tidas como enigmáticas, que bem-aventurados são aqueles que sofrem, pois a eles pertencerá o reino dos céus. E se mal interpretadas essas palavras, elas podem nos dar a ideia de que a dor e o sofrimento por si só elas já são suficientes para nos fazer avançar, para nos fazer atingir aquilo que Jesus chamava de viver no céu, ou vivência nos céus, um estado de felicidade, um estado de paz. E isso levou muitos ao longo da história, erroneamente, a se auto-infligirem dores, a se auto-infligirem uma série de restrições desconectadas de um propósito, desconectadas de um entendimento maior sobre as leis universais, na vã ideia de talvez assim conseguir atingir esta tão desejada entrada no reino dos céus. Mas hoje, graças ao ensinamento dos Espíritos, graças à razão e à ponderação sobre as palavras de Jesus, é possível compreender melhor o que está por trás dessa afirmação. É possível compreender melhor o que significa esse bem-aventurados são aqueles que sofrem. E para a gente poder começar a entender essa mensagem tão rica e tão profunda, que tanto tem a nos ensinar sobre a própria essência da existência, é preciso que nós tenhamos sempre em mente aquilo que é tido na doutrina dos Espíritos como a base fundamental de toda a verdade, a base fundamental sobre a qual todo entendimento verdadeiro pode ser construído sobre qualquer coisa que se venha a analisar. E ela nos é dada nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, quando se é questionado, através de Allan Kardec, ao Espírito de Verdade, sobre o que vem a ser Deus. E com muita naturalidade, o Espírito de Verdade responde que Deus é a causa primária de toda a existência. É o edifício sobre o qual se alicerça tudo aquilo que existe, existiu e existirá. É a essência da qual parte a lei que rege todos os fenômenos universais. Essa definição, que longe de nos trazer um entendimento completo sobre o que vem a ser Deus, pois isso necessitaria de uma compreensão infinita sobre aquilo que nos cerca e sobre essa própria ideia, algo que estamos muito longe de possuir, mas ela já nos elucida uma série de questões e nos afasta de ideias antropocêntricas, centradas em visões que construíam a imagem de Deus como algo semelhante ao homem, com os seus desejos, com os seus erros, com as suas falhas, e nos aproxima de um entendimento do Pai mais focado em um Deus lei, em um Deus causa, em um Deus que não pode simplesmente ser vestido no corpo e na forma típica do homem, como todos nós, certamente um dia já assim o compreendemos. E é dentro deste contexto, dentro deste entendimento renovado sobre a própria essência divina,
que nós podemos trabalhar um pouco melhor essas afirmativas, aparentemente enigmáticas de Jesus. Se Deus possui em si a perfeição absoluta, então dele não pode derivar o erro. E se todos derivamos de Deus, se todos estamos sob a égide de suas leis perfeitas, então todos estamos sob a influência de sua graça, de sua sabedoria perfeita, de seu amor infinito e de sua justiça perfeita. Pois se a justiça de Deus é perfeita, não é concebível o erro, não é concebível a injustiça, por mais que muitas vezes, muitas circunstâncias da nossa própria vida e daqueles que nos cercam possam querer nos dizer o contrário. Por mais que nós possamos observar aflições vividas pelos nossos irmãos, por mais que nós possamos vivenciar uma série de aflições em nossas próprias existências que pareçam desafiar essa ideia, certamente, se nós verdadeiramente aceitamos e acreditamos na perfeição de Deus, nessa causa primária que rege todos os fenômenos de uma forma que vai muito além do nosso concebível, então, para tudo, sempre há uma razão. Por mais que nós não a compreendemos, mas essa razão sempre estará lá. E um dia, com a dilatação do nosso saber, com o amadurecimento do nosso espírito, com o próprio crescimento e enriquecimento do nosso ser, é possível que nós chegamos a compreender melhor toda essa complexa dinâmica que envolve nossas existências. Tanto as nossas virtudes, tanto as nossas alegrias, quanto as nossas tristezas e as nossas dores. E o Espírito de verdade também nos diz que as aflições humanas, que são tão presentes em um mundo como o nosso, ainda marcado pela dor e pelo sofrimento, elas podem ser divididas em forma geral como tendo duas causas distintas. A primeira das causas dessas aflições estão centradas no tempo, no presente. São causas atuais. Elas são nada mais do que consequências das nossas escolhas que estão sendo feitas durante a nossa vida atual, durante a nossa existência presente. Quantos de nós não caem por nossa própria culpa? Quantos de nós não se perdem pelas nossas próprias escolhas equivocadas? Quantos de nós vivem em penúria e dificuldade material pelo nosso próprio desleixo, pela nossa própria imprevidência, ou guiados pela ganância, pelo desejo de uma vida falsa, acabamos entrando por caminhos que nos consomem as reservas, nos consomem a força de trabalho, nos privam daquilo que poderia nos dar uma vida digna, próspera, abundante e confortável. Quantos de nós não perdemos a saúde pela fraqueza frente aos vícios? Quantos de nós não nos entregamos a uma série de hábitos degradantes por conta do prazer imediato, por conta do desejo de se viver uma experiência intensa em curto prazo? Quantos nós não perdemos a saúde pela negligência com o próprio corpo, pelo descuido que estamos escolhendo atuar e fazer assim nessa própria existência, nesse próprio instante? Quantos de nós não são vítimas do orgulho, da vaidade e da frieza dos próprios filhos, porque enquanto educadores, pois pais assim o são, educadores, fomos negligentes na correção de seus erros, deixamos que as ervas do orgulho e da vaidade crescessem nos seus corações, se dilatassem pela imprevidência e pelo cuidado de nossas próprias ações. E depois, em momentos de velhice, nos vemos vítimas de indivíduos que tiveram tudo de melhor que poderia vir de nós em termos materiais, mas não tiveram o nosso cuidado, a nossa educação, a nossa disciplina, o nosso ensinamento constante. Esses sim, os maiores valores que os pais podem transmitir aos seus filhos. Então, muito daquilo que nós sofremos hoje é fruto de nossas próprias escolhas atuais.
é fruto do exercício do nosso arbítrio a cada instante. E é muito fácil para nós, principalmente quando as condições nos são muito doloridas ao coração, quando elas são muito degradantes ou humilhantes, culpar a providência, culpar a má sorte, culpar a ação de terceiros, procurar qualquer que seja outros motivos que não aqueles que realmente importam, as nossas próprias ações, as nossas próprias escolhas e a maneira como nós optamos por viver e agir. E aí está um grande contingente dos males e das dificuldades que nós vemos hoje na sociedade, nas nossas próprias vidas, em pequeno grau, em maior grau e em todas as circunstâncias. Na família, no trabalho, no convívio social. Quantos sonhos não são privados pela nossa própria imprevidência, pela nossa própria preguiça, muitas vezes, pela nossa própria dificuldade em nos entregarmos aos conceitos que Jesus nos ensinou, de amor, de fraternidade, de perdão. Mas também há na vida muitas circunstâncias e muitas aflições que, ao exame atento, não podem ser atribuídas a causas atuais. E existem inúmeros exemplos que nos falam dessa possibilidade. São exatamente estes que normalmente nos fazem duvidar no primeiro momento da justiça divina, da perfeição de Deus. Mas como nós conversamos no começo, uma vez que se admita a perfeição do Pai, sempre há uma razão para tudo aquilo que decorre nas nossas vidas. São esses os casos das doenças congênitas que surgem mesmo mediante as mais prudentes condutas durante a gestação, os maiores cuidados empregados em todos os instantes, desde o nascimento até os períodos mais avançados de crescimento. Estão aí as aflições que surgem por conta dos acidentes que não poderiam ser de forma alguma previstas. Estão aí as perdas que deixam famílias inteiras desamparadas, que muitas vezes nos pegam de surpresa e que, mesmo mediante os nossos melhores esforços, ocorrem da mesma maneira. Estão aí inúmeras dificuldades que ocorrem em pessoas que vivem seguindo os princípios que Jesus nos ensinou, que têm vidas dignas, que agem com amor, com fraternidade, mas ainda assim muitas vezes estão vivendo situações de extrema dificuldade familiar, financeira e na saúde. Mas, mais uma vez, por mais que essas causas possam nos escapar, por mais que nós não tenhamos o olhar profundo o suficiente para desvendar o véu que encobre as verdadeiras causas das nossas aflições, sempre há uma razão. E é crucial que nós mantenhamos isto, tanto em nossa mente quanto em nosso coração, porque uma vez que esses conceitos são amadurecidos e fixados no nosso íntimo, tais provações se tornam mais fáceis de serem vivenciadas. Nós desenvolvemos uma resiliência renovada para lidar com o desafio, para lidar com a dor, para lidar com o desconforto. Nós desenvolvemos uma resignação renovada que nos auxilia a enfrentar as dificuldades. Nós construímos um estado de paz interior capaz de nos dar a capacidade de suportar as mais difíceis provações, as mais terríveis tempestades que possam acometer a nossa vida. Então, um simples entendimento e um longo trabalho de aceitação podem facilitar bastante a nossa vida. Tanto para que melhor façamos as escolhas atuais, quanto para podermos melhor suportar as nossas escolhas do passado. Reverter o mal que foi feito e construir uma nova realidade pelas nossas escolhas. Pois se um dia, pelas nossas escolhas, nós caímos, pelas nossas próprias escolhas, nós também podemos nos levantar. Nós podemos construir um novo futuro e uma nova realidade. E é importante que, uma vez que esses conceitos comecem a ser estudados por nós,
que nós não nos deixemos cair em interpretações simplistas dos ensinos dos Espíritos. É importante sempre manter em mente que existe uma enorme complexidade em todos esses processos de causa e efeito que designam as formas como nós viremos a vivenciar as nossas existências futuras. Existem inúmeros fatores que são pesados pela lei em sua complexidade, em seu alcance infinito e perfeito, e que irão determinar os enredos pelos quais todos nós iremos vivenciar as nossas encarnações. Seria muito simplista, por exemplo, de nossa parte, crer que se, por exemplo, fomos maus em uma vida passada, causando dor e sofrimento de um caráter específico a alguém, ou algumas pessoas, ou algum grupo, nesta vida nós viríamos recebendo exatamente a mesma carga de violações ao nosso corpo que causamos numa experiência passada. Seria como dizer que a lei do olho por olho e do dente por dente age através das perfeições de Deus, o que fere a razão, o que fere o princípio da sabedoria e do amor divino de Deus. Entretanto, sempre teremos a oportunidade, através da lei, de reparar o mal que foi feito no passado. Muitas vezes é mais importante que as nossas vivências redentoras sejam ricas de possibilidades de prática do bem do que de oportunidades de sentir a dor que um dia nós causamos. Se aprende e se constrói muito mais na alma através do trabalho consolador do que do sofrimento destruidor. Muitas vezes a doença que nos assola, embora nos prive de certas capacidades, ela nos abre os olhos para as outras que existem no nosso íntimo. Embora ela não nos permita realizar certas atividades, elas nos lançam o olhar sobre muitas questões que antes estavam ocultas, potenciais que estavam ocultos, novos olhares sobre a existência que ainda não haviam sido pensados. É claro que para aquele que sofre, é necessário que essa digressão sobre todos esses fenômenos seja feita com perseverança. Pois é muito comum nos primeiros momentos, principalmente quando ainda somos muito imaturos espiritualmente, condição que demarca a nossa vivência neste planeta, nos entregarmos à revolta, ao ódio, à vida, a todos, inclusive a Deus, por essas aparentes injustiças. Mas uma vez que gradativamente nos desvencilhamos dessas ideias, tão pequenas e circunscritas às nossas vivências atuais, gradativamente, este novo olhar que nos refresca a alma e nos dá a possibilidade de explorar aquilo que as nossas limitações nos trazem, pouco a pouco, tijolo a tijolo, tem a oportunidade de crescer e de se manifestar no nosso íntimo. Tanto é verdade que muitos dos grandes luminares que trouxeram inúmeras contribuições para as nossas vidas, na nossa sociedade, em inúmeros ramos, na cultura, na política, na ciência, na espiritualidade, na religião, vieram com seus corpos marcados por dores, por doenças, por tormentos que lhes acompanharam muitas vezes por toda uma existência, mas que ao mesmo tempo foram marcadas pelo trabalho, pela construção, pelo plantio sadio de bases renovadoras para a sociedade. Francisco de Assis era extremamente doente, foi acometido de cegueira, era possuidor de diversas doenças que lhe afetavam a pele, os ossos, de diversos tipos de câncer, mas ainda assim, através de todas essas doenças, que certamente, devido à grandeza que já possuía em sua alma, não estariam restritas a faltas do passado, mas que por ele foram pedidas para que ele pudesse, através do seu exemplo, ensinar a resignação. Ensinar que mesmo na penúria e mesmo na dor, é possível construir, é possível crescer, é possível melhorar e fazer o que há de melhor para você e para aqueles que o cercam. Que não há limitações capazes de fazer com que nós nos tornemos inúteis na sociedade. Se a vida nos tira a oportunidade de andar, podemos continuar pensando,
Se ela nos tira a oportunidade de pensar, podemos continuar sentindo. Se ela nos tira tudo aquilo que nos permite agir de maneira convencional na sociedade, ainda podemos usar o nosso amor para pedir por todos aqueles que nos cercam. E através da resignação superar as nossas provas, em nome de dias melhores no futuro. Em nome de novas oportunidades, mais maduros e libertos dos nossos erros do passado, possamos fazer escolhas mais conscientes e vivermos vidas mais plenas, mais prósperas, mais abundantes e mais felizes. E em todo este processo perfeito que o Pai nos conduz, burilando nossas almas, experiência após experiência, encarnação após encarnação, que através desse cadinho transformador, escrevemos as nossas próprias histórias no livro de nossas existências, e que vamos nos desvencilhando das grosserias que um dia habitaram as nossas almas, gradativamente nós avançamos a ele. Fazendo parte dessa técnica sideral de burilamento e crescimento do espírito, está também o próprio fato de nós nos esquecermos de nossas vivências anteriores. Se de Deus tudo que vem é bom, é sábio e é correto, então certamente também há uma razão para este esquecer, para esta privação que ocorre durante o período da encarnação de nossas memórias sobre nossos atos do passado. Podemos imaginar tamanha dor e sofrimento que poderiam decorrer se pudéssemos trazer conosco a memória dos ódios que vivenciamos, muitas vezes por aqueles que encarnam nos nossos próprios círculos próximos, como nossos familiares, nossos amigos, colegas de profissão. Imaginem os conflitos, a dor e todo o transtorno que poderia surgir de revivermos esses ódios do passado, que justamente nessa próxima existência têm a oportunidade de serem ressignificados pela convivência próxima, pelos laços de família e pela nova oportunidade de fazermos escolhas melhores para nós e para aqueles que conosco erraram no passado. Imagine a humilhação de nos lembrarmos como fomos ruins, como fomos orgulhosos, como fomos vaidosos, como muitas vezes somos cruéis com aqueles que hoje podem ser nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais. Imagine a dor de podermos lembrar dos males que já podemos ter feito a tantos, e principalmente a nós mesmos. Portanto, o esquecimento é uma bênção que nos favorece a nova existência, que nos refresca uma nova oportunidade, que nos ventila um novo caminho e uma nova página a ser escrita. E é fato que este esquecimento é apenas passageiro. Uma vez de volta à condição livre de espírito, gradativamente, à medida que nós amadurecemos e crescemos em espiritualidade, as nossas lembranças tendem a retornar. Pois quando estamos fortes e maduros, conscientes das leis maiores e agindo em paz e prosperidade com Deus, temos força suficiente para encarar os nossos erros do passado sem desabarmos em desespero. Somos maduros o suficiente para olharmos para trás, observarmos os nossos erros e, de certa forma, ficarmos felizes por eles, pois foi através deste processo tão maravilhoso e perfeito que Deus, pela sua sabedoria infinita, implanta em todas as suas criaturas que um dia nós estaremos melhores, um dia nós estaremos maiores, um dia nossa luz brilhará mais forte. E embora hoje nós estejamos vivendo em um mundo tão marcado pelas dores, tão marcado pelas contradições que são óbvias na vida do orbe terreno, nosso olhar pode se lançar para o futuro. Nosso olhar pode se lançar para os mundos ditosos, que um dia, como consequência das nossas escolhas melhores, do nosso trabalho constante, da nossa busca pela autorrenovação,
nós poderemos também chamar de lar. Lá, naquelas terras distantes, onde o amor é perene, onde a sabedoria, o poder e a ciência estão absolutamente a serviço da luz. Lá onde não há dor, onde não há penúria, onde não há aflição. Lá onde os libertos das inferioridades e os cobertos pelo manto da luz, do amor e da fraternidade vivem e trabalham ao lado de Deus. Este é o nosso destino e que as nossas ações tenham esse palco de luzes como as suas reações num futuro que depende apenas de nós mesmos. Uma boa noite e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos agradecer ao nosso irmão Alexandre pela palestra da noite e pedir a Jesus que continue envolvendo-o pelas energias positivas do bem e do amor, as energias positivas que estão em todo o universo, a fim de que o irmão continue sempre trazendo para nós os esclarecimentos acerca do vosso Evangelho. E agora, nesse momento, que vamos passar para o passe, eu peço a todos os irmãos presentes a esta reunião aqui na casa de Sheila, para que se sentem confortavelmente em suas poltronas, em suas cadeiras, no lugar onde estiverem, fiquem bem relaxados. E para que possamos atingir este estado de relaxamento total, a fim de que possamos nos sintonizar com as forças positivas do bem e do amor, eu peço que cada um dos irmãos respirem profundamente, inspirando ar pelas narinas, lentamente, e vão exalando esse ar pela boca. Vamos fazer o processo mais uma vez, inspirando e expirando. E pela linha magnética dos nossos pensamentos, vamos nos unir às forças poderosas do bem e do amor que se encontram em todo o universo. E no centro dessas energias, pela nossa tela mental, podemos visualizar a figura meiga de Jesus, o nosso mestre maior, o nosso irmão mais velho, o condutor de todas as almas que aportam a este mundo terráqueo, a fim de procurarem a evolução de cada um. E mentalizando a figura meiga de Jesus, podemos visualizar também essas energias que partem do seu coração amoroso, fluidos magnéticos, multicoloridos, que penetram pelo nosso chakra coronário, esse centro de força que se encontra no alto de nossa cabeça. E à medida que essas energias vão penetrando, elas vão envolvendo os nossos órgãos e vão seguindo na direção dos demais centros de força, envolvendo glândulas. Mais adiante, envolve as nossas células, nossas glândulas,
E assim, completamente envolvidos por essa energia, estamos nos sentindo imensamente harmonizados, equilibrados e com muita paz. A paz do Senhor Jesus. E assim que os órgãos que foram envolvidos nos deixam numa sensação de infinita comunhão com o mais alto, nós também nos sentimos no dever de transmitir essas mesmas energias para aqueles irmãos aos quais nós colocamos os seus nomes nos nossos cadernos de vibração, os de encarnado e de desencarnado. Esses entes queridos que se encontram ao alcance das nossas vibrações mentais. Pela linha magnética dos nossos pensamentos, proporciona a direção para a equipe espiritual da Casa de Sheila irem até os locais onde esses irmãos se encontram. E eles vão sendo envolvidos por essa energia poderosa do bem e do amor. E à medida que as energias penetram em seus campos energéticos, vão sentindo uma imensa sensação de bem-estar, de equilíbrio e de harmonia. Mestre amado Jesus, pedimos que permita a esses irmãos que se encontram nos proporcionando essas energias do bem, que vão ao lar de cada um dos irmãos que se encontram ligados a esta reunião da Casa de Sheila, porque eles já previamente colocaram as suas águas nos copos, nas jarras, nas suas garrafas, a fim de que elas sejam magnetizadas. Então, queridos irmãos, transformem essas águas em elemento medicamentoso, a fim de que cada um delas que fizer uso com fé possam sentir o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, Senhor, nós vos agradecemos por este momento de convívio com os irmãos da espiritualidade, que sempre atende às nossas rogativas para nos indicar e sussurrar aos nossos ouvidos o caminho do bem a ser seguido rumo à nossa evolução aqui nessa terra. E assim, Senhor, encerramos este momento de paz e de magnetização. E queremos vos agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade da reunião, em conjunto com todos os irmãos que vibram neste momento, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Os trabalhadores incansáveis da Casa de Sheila, sempre nos socorrendo nos nossos momentos de dificuldade. E principalmente a nossa irmã Sheila, que nos proporciona esses momentos magníficos de reunião, mentalização em conjunto com todos esses irmãos. E assim, Mestre amado Jesus,
por tudo quanto recebemos e também pelo que receberemos. Nós queremos, em vosso nome, encerrar a reunião da noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja.